estando aqui, quero agradecer a Deus por tudo isso. E nesta escola, eu entendo que não há um sabidão, né? Não tem nenhum sabidão aqui, né? Cada um de nós vem aqui para aprender. É claro que alguns fiscalizam um pouquinho, né? Mas a gente entende que nós chegamos aqui para aprender. O assunto que me foi confiado foi o arrebatamento da igreja. Dentro desse curso de teologia, foi-me confiado este tema, o arrebatamento da igreja. Muito bem. E os irmãos sabem que o texto principal que traz para nós o fundamento mais claro, mais nítido, com mais eficiência, é a primeira carta aos Tessalonicenses, no capítulo de número 4, do versículo 13 ao versículo 18. E eu não vou ler para não tomar muito tempo, mas dentro do andamento nós vamos fazê-lo, não é? Amém? Glória a Deus. Por favor, irmãos, tome o vosso assento. Não deixe de orar por nós para que a palavra venha ao nosso encontro, né? E Paulo, ele falando aos Efésios, no capítulo 6, já quase no final do capítulo, ele diz assim: oreis por nós, para que nos seja dada a palavra no abrir da nossa boca. Então eu acho que, né, principalmente depois que a gente sai assim da adolescência, é normal esquecer alguma coisa, né? Passou da adolescência, assim, uma coisa que a gente se esquece de alguma coisa. Mas vamos lá. Eu queria aqui alguns comentários que eu até inclusive escrevi. Eu quero agradecer, antes de tudo, a alguns companheiros que escreveram, me ajudando a fazer algumas coisas, colocando assim no andamento correto. É pena que não pude montar tudo de volta, mas foi muito bom porque a gente se sintonizou. Queria agradecer outros que também me ajudaram com o slide. E eu, às vezes, não me preocupo muito com o slide, porque a minha visão para ver ali, se não for meio grande, como se hoje fizeram, o pastor fez para mim ver mesmo, sabe? Então, melhorou bastante. E eu escrevi aqui alguns rápidos comentários que eu não quero deixar sem falar sobre eles, né? Por exemplo, o arrebatamento da igreja é um dos temas mais estudados da escatologia bíblica, doutrina das últimas coisas. A palavra arrebatamento vem da ideia de ser levado rapidamente, tirado com força. Vamos entender isso. Quando nós tratamos o arrebatamento, eu sei que o nosso povo aqui aprendeu muito, visto como eu repito, termos muitos bons professores, sabe muito bem o que é o arrebatamento, né? Que é uma tomada assim de rapidamente, e o texto lá na frente, a gente vai passar por lá, diz que é num abrir e fechar de olho, como se fosse assim né, bem rápido. E o que eu achei interessante, antes de adentrar mais profundamente ao assunto, é que eu estava observando, lendo e fazendo ali algumas pequenas análises. Eu entendi que esse arrebatamento é urgente, é rápido. Mas viu, Agena, uma coisa que me chamou a atenção, não sei se parou para pensar nisso. O morto levanta já com o corpo glorioso, e a gente já é transformado dentro de você nem vai perceber, aí você é chamado através daquele, vamos chamar de imã. Será que serve? Chamar de imã, a gente vai subir ao encontro do Senhor nos ares. Então, queridos, eu até escrevi na minha apostila, para não esquecer, eu escrevi: existem alguns textos que nos falam do arrebatamento, inclusive, irmãos, no Antigo Testamento. Se bem que ele fala um pouco mais descontraído, mas eles têm lá também. Mas eu separei pelo menos 3 textos para a gente pensar aqui hoje,
dentro do prazo que nos for facultado. Os 3 textos. Primeiro, esse primeiro exemplo, nós vamos observar as virgens, as 10 virgens. Mateus capítulo 25, versículos 1 ao 3, as 10 virgens. Daqui a pouco a gente pensa rapidamente, eu estou aqui trazendo os 3 pontos de vista que eu entendi, são tópicos que nos falam do arrebatamento. As 3 virgens, na minha concepção, elas não falam propriamente do arrebatamento, assim, no sentido literário, senão que ela trata da separação das pessoas que se dizem cristãos e que esperam a volta de Jesus. Porque diz a Bíblia que 3 eram prudentes e tinham o quê? Azeite em suas vasilhas. E 3 eram insensatas, levaram lamparina, levaram tanta coisa, né? Vestiram de noiva, tudo bonitinho. Mas na hora H não foi possível. Então, o que eu pensei com isso? Esse primeiro texto. Eu preciso estar preparado. E estar preparado não é simplesmente de aparência. O negócio é aqui dentro. Não é assim? Me ajuda aí, gente. Você não pode pensar que simplesmente porque você é crente, vai ser arrebatado. Não, você tem que ter uma vida com Deus. Eu até achei muito interessante essa questão do estudo de escatologia. Eu me lembro que uma vez eu fiz uma série de estudos de escatologia, quando o nosso professor deu uma aula excelente, ele era um professor também na matéria de escatologia, e eu fiquei apaixonado por escatologia naquela época. E comecei a ensinar, viu? E fala para cá, e fala para lá. Depois eu pensei, peraí, a Bíblia não é só escatologia, tem mais coisa. Vamos para frente, né? Então, eu pensei em primeira instância. Segundo ponto, segundo exemplo, que é o principal na minha concepção, é 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 13 a 18. Por que surgiu esse tema? Por que Paulo escreve? Porque a igreja que estava em Tessalônica, ela não estava mais, como é que eu poderia dizer, informada, ou seja, que tinha conhecimento, alguma coisa dessa natureza. Então eles não tinham uma esperança para depois da morte. E eles começaram a ficarem preocupados. Aí Paulo dá muitos ensinos, dentre eles, ele fala assim, olha, nós temos que instruir a vocês, que isso vai acontecer de forma muito literária. Vocês vão estar aí, os que morreram em Cristo, ressuscitarão primeiro, depois nós os que ficarmos vivos. Então, irmão, por quê? Eu queria abrir aqui um parêntese, talvez não esteja muito bem encaixado dentro do estudo, mas eu queria abrir um parênteses. Eu não sei se vocês, como crentes, obreiros que somos, prestaram atenção a algumas maneiras como o adversário tira o foco da igreja. Qual que é o nosso foco? É o céu? Sim ou não? Sim ou não? Então o adversário criou tantas doutrinas, e uma delas, a pior, que é aquela da autoajuda. O camarada vem na igreja porque aqui a gente ora, ele pode receber uma casa, pode receber um carro, ele pode isso, pode aquilo, mas tudo isso passa tão rápido, e você não percebe. Agora o céu é para sempre. O céu não terá fim. E o melhor de tudo, vai ser gozo e paz por toda a eternidade. Eu sei que se eu fazer aqui uma colocação, vocês vão reprovar essa minha palavra, por toda a eternidade. Como que eu posso dizer toda a eternidade? Como que é isso? Vai lá, Edson, você que tem aí um curso de teologia bem formado. Como é que é toda a eternidade? Se a eternidade não tem fim. Então ninguém vai viver a eternidade toda.
Ou seja, sei lá, como é que se interpreta isso? Depois do arrebatamento, nós vamos entrar para toda a eternidade. Quantos de nós, pastor, vê aqui gente que foi milionário, você passa aí, a casa dele está caindo aos pedaços, que ele morreu, ninguém mais cuidou, acabou tudo. Mas a nossa casa lá não estraga, não. A nossa casa é maravilhosa. Então vamos um pouquinho mais à frente para ganhar tempo. Um terceiro exemplo, 1 Coríntios, capítulo 15, verso 49 ao 55. Eu não estou lendo ainda, irmão, porque daqui a pouco a gente vai entrar no assunto e a gente vai caminhar lendo os textos bíblicos que ficarão mais claros. Esse corpo atual será transformado enquanto os mortos ressuscitarão com um corpo glorioso. Esses são os 3 primeiros pontos que eu quero partir desse princípio. E partindo desse princípio, eu vou aproveitar que o pastor Oswaldo me ajudou ali com o slide hoje. Eu não estava nem pensando, viu, pastor Oswaldo? Sério mesmo. Porque eu tenho a visão, os irmãos põem slide aqui, eu fico com vergonha. Eu não posso ler o que eles escrevem. Nem como, né? Mas eu vou mexer nisso. Então, o primeiro slide, a primeira parte está ali. Vamos lá? Vamos ver como é que ele colocou ali? Esse é o primeiro. Não, primeiro é o arrebatamento da igreja. Volta um pouquinho. Bom, vamos lá, deixa. Ele está no terceiro aí. Eu queria começar pelo primeiro, se for possível. Isso, vamos lá. O arrebatamento da igreja, e aí ele colocou embaixo, o soar da trombeta, a transformação e a bendita esperança. Irmãos, eu tive algumas experiências durante os anos do meu ministério. Algumas. De, por exemplo, visitar um enfermo no hospital, pastor João. E ele já foi desenganado por todas as áreas médicas. Ele não tem mais para onde ir. E a gente conversando com ele, aí você sai de lá envergonhado, porque ele está mais convicto do que a gente. Ele disse, eu não sei se os senhores e senhoras, irmãos e irmãs, obreiros, já leram alguma coisa sobre o Coliseu Romano. Mas ali, quando eles estavam a ponto de que a fera os agarrasse para os destruir, eles gritavam, se ouvia o grito deles, venham logo, feras covardes, nós temos pressa de chegar no céu. Enquanto, meus irmãos, quem não tem convicção do arrebatamento, está sempre inseguro. Você concorda comigo? Você concorda comigo que quem não tem convicção da salvação, da vida eterna, não está seguro nunca ele está muito seguro? E é sempre um crente meio problemático, revoltado, com muitos problemas. Aí nós vamos para o segundo ponto, meu filho, muda aí para mim. Do latim raptus, vamos falar aqui que eu já dei um toque, que o pastor tinha colocado aqui na sequência, mas a gente vai só, significa ser levado rapidamente, tirado com força e poder. Vamos agora para a promessa. Agora chegamos onde o Elias queria me levar já. Jesus, ao sair da terra, antes de sair, ele faz uma promessa para os discípulos, para a igreja daquela época. Ele disse, eu vou, mas eu voltarei outra vez. Na casa do meu pai, há muitas moradas, e eu vou preparar-vos lugar. E quando eu preparar, eu virei e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Em outras palavras, eu virei outra vez e vos levarei para mim mesmo. E o texto bíblico é João 14:3. Ele nunca abandonou e nem vai abandonar a igreja, e nesse momento será a realização final. E eu sempre falo aqui, quando tem uma oportunidade que leva para esse caminho, sobre os escritos de Melquisedeque. Eu descobri um negócio, não tem só um não, tem vários escritos de Melquisedeque.
Eu pensava que era um só. Mas um dos escritos de Melquisedeque disse o seguinte, preste bem atenção nisso. Não é Bíblia, viu, irmão? O escrito de Melquisedeque não é Bíblia, é livro paralelo. Mas disse que, naquele escrito, disse que no último diálogo, no momento em que Satanás estava sendo expulso do céu, o último diálogo, disse que Deus falou para ele assim: olha, você achava que eu não sabia, você achava que era mais poderoso que eu, você achava que ia dominar tudo, você achava, enfim. Porém, eu vou colocar lá na terra um ser, que é a imagem e semelhança minha, e eles serão como a traça. Qualquer coisinha eles dissolvem, desfaz. E eu vou vencer você com eles. E por último, eu vou trazê-los para que eles ocupem o lugar que era seu. Não vale um glória a Deus? Por último, quer dizer, no arrebatamento. Eu entendo que seja isso. Por quê? Eu vou trazê-los para ocupar o lugar que você toda a vida ocupou aqui. Já pensou? Ele diz que nós somos como se fosse, quer dizer, isso é uma história de Melquisedeque. Nós eu vou fazer um ser que é como uma traça que desmancha. Porque desmancha mesmo, sim ou não? De repente, com a costela, uma coluna, um pé, uma perna, e uma coisa e outra, mas quando o arrebatamento acontecer, acaba tudo isso. E aí nós temos aqui na frente, depois da trombeta, eu queria ver se o menino me ajudasse. Eu não sei se ele vai conseguir encontrar aí para mim. Deixa eu ver qual que é aqui o slide. Eu tenho aqui, eu queria pegar aqui esse slide. Isso, deixa eu ver. Eu não tive muito tempo para ficar olhando o slide. Mas eu queria, assim, eu acho que é o 6 aí, Elias. Parece-me que é o 6. O título é O Corpo Atual e o Corpo Glorioso. Vamos lá. Observe, os irmãos, quem está olhando de lá para cá, à sua esquerda está o corpo atual, esse que está com você aí. E quem está olhando para a esquerda, para a direita, você vai ver o corpo glorioso. E eu quero pensar nisso. Eu estou levando a coisa assim mesmo, mas daqui a pouco eu vou para o estudo, definitivamente. Aí nós vamos pegar uma linha direta. Estou só fazendo com que você entenda um pouco mais sobre isso. Então vamos lá, o corpo glorioso, o corpo atual é corruptível. Foi aquilo que eu li lá no Melquisedeque, corruptível. Isso aqui dissolve, desmancha. Eu ouvi o camarada fazendo uma explicação de quando a pessoa morre, que para a circulação de sangue, dentro de 24 horas produz milhões e milhões de bactérias que vão destruir o corpo, esse mau cheiro, aquela coisa toda, e acaba tudo. Por quê? Mas aí tem que isso não é o fim. Pode apodrecer, pode ficar só os ossos ou nem os ossos, mas do pó da terra, naquele dia, vai surgir o corpo glorioso. Então, o corpo glorioso, se o outro é corruptível, esse um é incorruptível. Você já imaginou um corpo que não tem mais dores? Um corpo que não tem mais infecções? Corpo que não tem mais tristeza? Deixa para lá, né? Aí vem o segundo ponto, fraqueza. E o corpo glorioso, vigor e glória. Está aí no telão, dá para você ler. E depois ele fala desse corpo animal, mas ele vai falar também do corpo espiritual. Glória a Deus. Queridos, eu vou fazer uma pausa aqui, e eu vou entrar aqui no assunto que nós escrevemos, estudamos um pouco, lemos um pouco, e eu queria pensar com você. Então, no primeiro texto central, está em
Eu queria que você pegasse aí a sua Bíblia, se possível, se você quiser, porém, no capítulo 4, verso 17, de 1 Tessalonicenses, está escrito assim: depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares. Você pensou nisso? E aí a Bíblia vai dizer que é ante a trombeta de Deus, porque a trombeta soará, e os que morreram em Cristo. E existem algumas interrogativas que a gente para pensar. Você sabe que quantas pessoas não tiveram tempo de descer as águas? Não tiveram tempo de servir a Deus, né? Eu conheço tantos que aceitou Jesus e não conseguiu sarar, e de repente partiu para a eternidade. Aí soa uma pergunta: eles vão no arrebatamento? Sim ou não, senhores? Então essa pessoa que morreu, se ele de fato, porque tem esse detalhe, entregou a vida a Cristo, aceitou Jesus, então esse aí está preparado e ele vai receber esse momento. E quando será isso, pastor? Jesus disse que nem ele sabia, né? Mas só o Pai, só ele sabe. Mas agora eu acho que Jesus sabe, não é possível, né? Ele está lá, está de consciência eterna. Então ele sabe quem vai, quando vai ser isso. Agora tem um detalhe, irmão, um pouco disso nós podemos dizer que está na mão da igreja. Os senhores concordam comigo? Ou não? Concorda comigo? Você que é teólogo aí? Vamos lá, é um desafio. Os senhores concordam comigo que um pouco disso depende da igreja? Ou não? Quem não concorda? Porque ele disse assim: esse evangelho do reino será pregado em todo o mundo, e então virá o fim. Fim do quê? Da pregação. O fim da igreja na terra. Quando a igreja vencer a sua tarefa, então não tem por que mais ela ficar aqui na terra. Porque aí tragada vai ser a morte na vitória. Então nós vamos vencer, seremos vencedores. Então, igreja, por isso que às vezes a gente fala que a igreja precisa ser missionária, porque ela está investindo na volta de Jesus. Aonde você não prega, o obreiro que nós manda prega, e o evangelho vai até os confins da terra. Eu ouvi uma notícia há uns 10 dias atrás, diz que nunca se converteu tanta gente no Afeganistão, lá no Irã, como agora na última. Diz que já está quase empatando o número de cristãos com os muçulmanos. Só que eles vêm embaixo do pano, não pode falar, não pode professar, não pode dizer que são cristãos. Mas o que é isso? Jesus está preparando a igreja, porque Ele tem saudade da igreja. É a noiva, e Ele quer que esta noiva vá ao seu encontro o mais rápido possível. Então, nós precisamos disso, desse detalhe. Deixamos para depois, né? Então, vamos um pouquinho mais à frente. No João 14, verso 1 ao 3, vai falar dessa promessa. Se você pudesse pôr para nós lá, João 14, de 1 ao 3, ou você não quer tirar dali? Então deixa lá. João 14, de 1 ao 3 diz assim: Jesus prometeu que voltaria para buscar o seu povo. Na casa de meu pai há muitas moradas. Virei outra vez e vos levarei para mim mesmo. Você entendeu isso aqui? Você entendeu essa colocação? Levar para mim mesmo, para ter uma propriedade. É isso, pastor Zona? É uma propriedade.
Não, a Bíblia diz que é a noiva e a esposa que já se aprontou. É o casamento de Cristo com a igreja. Nós estaremos no estado, como eu sempre ouço você dizer, no estado de glória, no estado de graça. Numa altura grande, por quê? O apóstolo chegou a dizer que nós seremos semelhantes a Ele. Então nós não vamos ser uma propriedade simplesmente, não. É a noiva do Cordeiro, e aí o Apocalipse vai nos dizer que a noiva se aprontou, a esposa está preparada para o casamento. Quando ela subir, ela vai para esse lugar. Eu às vezes conto aqui para os irmãos, e eu quando começo a pensar nisso, eu me emociono. Porque eu passei pelo portal, primeiro portal, passei pelo jardim, cheguei à porta da sala do banquete, pastor. Daí para lá não deixaram eu entrar, porque disse que eu estava com a mão vazia. E estava mesmo, era um novo convertido, não tinha feito nada. Não, você vai se a mão está vazia. Você vai chegar aqui com a mão cheia para receber o galardão. E aí eu lembrei, Tiago, do tribunal de Cristo. Para ninguém chegar lá vazio, né? Porque os que vão para a festa, normalmente, ninguém vai para uma festa de casamento vestido de qualquer maneira, vai? Então, ele queria que eu fizesse alguma coisa, que eu preciso receber galardão, preciso estar preparado, sofisticado, para entrar na sala do banquete. Eu sei que aqui os senhores são conhecedores da Bíblia. Eu queria só que os irmãos, se possível, encontrassem para mim aí a festa das bodas do Cordeiro, que ela vai ter o tempo da grande tribulação aqui na terra. Isso é o que divide a nossa metodologia, nossa profissão de fé. Ela divide. Enquanto a igreja sendo arrebatada e vai para as bodas, vai ter 7 anos. Alguém se lembra disso aí? Eu não me lembro agora, eu não marquei aqui também. Mas 7 anos, enquanto o povo está gemendo. Oi? Apocalipse 19. Deixa eu só ver aqui então, vamos lá. Eu queria ler isso para os irmãos entenderem. Porque a igreja vai ser arrebatada, ela será levada ao tribunal de Cristo, depois em seguida, para receber a recompensa do que ela fez. Aí vem uma pergunta bastante cômica. Será que tem crente preguiçoso? É um negócio assim, até meio desagradável perguntar isso. Mas vai chegar com a mão vazia? Quando a gente canta o hino 36, né, assim, 33, posso tendo as mãos vazias. Olha lá, está lá. Regozijemo-nos e alegremo-nos e demos-lhe glória, porque vinda são as bodas do Cordeiro e já a esposa se aprontou. Ela vai sair da terra num rapto, dentro de segundos, ela já estará com Cristo nos ares. E aí a Bíblia muda o tom, que não é a minha matéria, mas ela vai para o tribunal para depois entrar na sala do banquete. Isso é simplesmente maravilhoso. É simplesmente glorioso. Irmão, quando eu cheguei na porta, a ansiedade era tão grande que eles abrissem aquela porta para mim entrar. Era tão grande, pastor Oswaldo, mas tão grande, que eu só não empurrei a porta, que não adiantava. Mas é um desejo de entrar na sala do banquete, onde nós vamos sentar na mesa com toda a igreja do Cordeiro. Mas é um negócio tão grande, não dá para medir. O portal, irmão, é muito mais do que esse cumprimento da igreja. Tem que ser com o que eu vi, né? Porque cada um que vai lá vê de um jeito. Exatamente. O pastor Sérgio está cobrando aqui que eu tenho que explicar que foi uma visão que eu tive.
eu já contei isso aqui para os irmãos, e eu não queria tomar muito tempo, porque o horário, por mais que você imagine, irmão, ele se torna muito exíguo, né? E porque um estudo de escatologia, por exemplo, eu não quero aqui fazer crítica, e muito menos negativa, mas eu vi o pastor Agenor dando estudo aqui sobre a questão das escolas. Agenor, vamos ser franco, vamos ser realistas, vamos ser sinceros, não dava 3 aulas aqui lá? Fala a verdade. Ou você não pensa como eu? Eu olhei o estudo que ele deu, irmão, era 3 aulas, cada uma nenhuma, porque, infelizmente, deixa para lá, não vamos criar problema não, né? Vamos deixar para lá. E aí, queridos, continuando, quando o pastor Sérgio cobrou aqui, que eu devia dizer que isso que eu estou falando, do portal, daquele lugar glorioso, foi no meu arrebatamento. Foi quando eu fui arrebatado. Os irmãos se lembram que eu já contei algumas vezes, que uma senhora naquele tempo não tinha congresso de jovens, não tinha congresso, era só estudos bíblicos, e a única festa era o aniversário da igreja. E veio os pregadores do Paraná, e eles trouxeram uma senhora, que tinha lá um compromisso muito grande com o ciclo de oração, e ela tinha sido arrebatada, e ela contou o arrebatamento. E aquilo apaixonou. Nós tínhamos uma meia dúzia de irmãos, que era tudo meio novo convertido, e eram uns amigos, e nós desesperamos, começamos a orar, quero ver o céu, quero ser arrebatado, quero chegar lá e tal. E um dia eu fui levado lá. Cheguei, vi o primeiro, entramos pelo primeiro portal, o jardim muito lindo, mas na sala do banquete eu ainda estou querendo ver. Eu quero chegar lá. Eu quero ver aquele portal abrir. Quero. Então vamos em frente, irmãos, continuando aqui rapidamente, porque a hora passa mais rápido. O encontro nos ares, Paulo explica detalhadamente: haverá voz de arcanjo e trombeta de Deus, os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro, os crentes vivos serão transformados, a igreja encontrará Jesus nos ares. No terceiro ponto, nós vamos encontrar a transformação do corpo. Em 1 Coríntios 15, 51 e 52, Paulo revela um mistério: nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. Nosso corpo corruptível será transformado em glória, ou seja, em corpo incorruptível. 4. Como será o arrebatamento? A Bíblia mostra algumas características: repentino, num abrir e fechar de olhos, inesperado para o mundo, glorioso para os salvos. Ele também será separador. Uns subirão, outros ficarão. Jesus comparou aos dias de Noé: uns subirão e outros ficarão por aí. Mas pastor, vai ter crente que vai ficar? Sim, vai ter. Vai ter crente que não vai subir. Aí vamos para frente mais um pouco. 2 estarão no campo, um será tomado e o outro deixado. Mateus capítulo 24, verso 40. Como será? Lá em cima. Repentino, vai ter Se você puder observar o que o irmão montou ali, naquele slide, você tem uma perspectiva. Primeiro, ele fala que é repentino porque é um abrir e fechar de olho. Segundo, aquela glória vai separar as pessoas. Ou seja, eu não sei se vocês se lembram que eu dei um testemunho aqui do irmão, esqueci o nome dele, que ele viveu orando muito tempo, queria saber como seria o arrebatamento. Disse: pastor, revela para mim, como é que vai ser esse arrebatamento? Eu preciso saber. Aí um dia de tarde, mais ou menos 6 horas, ele estava voltando para casa de um trabalho de visita e evangelismo, e ele ia passando em frente a uma oficinazinha de calçado, de sapato. O sapateiro tinha trabalhado o dia, e ele tinha juntado um monte de lixo ali, porque sapato velho, pedaço de sola e tal. Aí ele olhou ali, o Deus falou para ele: olha aí dentro que eu vou te mostrar como é que é o arrebatamento. No meio de um monte de sola velha, você já imaginou? Aí o sapateiro ficou de pé, pegou um imã grande, chegou no meio daquele monte de sola,
mexeu assim, ó. Quando tirou, tinha aquele mundo de prego grudado, e aí ele pegou o prego e pôs na vasilha. Aí ele disse, olha lá na sola de novo. Quando ele olhou, tinha um monte de prego ainda lá que não subiu no hino. Aí ele foi ver, tinha uns colados, tinha outros enroscados, esse pedaço de couro velho, outros estavam em outra coisa, estavam presos em alguma coisa, mas os que foram arrebatados, eles estavam todos livres. Você pode estar sofrendo do jeito que você tiver, você pode estar passando por dificuldade que você tiver, mas se o Espírito Santo estiver dentro de você, e se você estiver livre, então esse imã, esse poder, vai te tirar aqui desta terra, e subiremos ao encontro do Senhor nos ares, e o melhor, seremos com um corpo glorioso, não é com um corpinho qualquer, é um corpo glorioso, como nós estamos vendo ali, olhando ali, não é? Então nós vamos em frente, queridos, vamos pensar um pouquinho mais, eu quero pensar com os irmãos. 2 estarão no campo, será tomado, e outro será deixado. Mateus 24 e 40. Quem participará? Quem é os que vão participar? Vamos lá. Os que nasceram de novo. Eu vou fazer uma pergunta. Quem aqui nasceu de novo? Quantos nasceram de novo? Levante a mão para me ver. Se não nasceu de novo, dá um jeito aí, porque senão não vai ter jeito não. Nasceram de novo. Segundo, os que vivem em Cristo. Os que vivem em Cristo. Você precisa ter uma vida, uma comunhão estreita. Está ali, ó, para você ver. Os que vivem em Cristo, os que mais? Perseveram na fé. Perseverar, irmão. Vejam bem, existe um adágio, uma fala das pessoas que diz assim, eu sei lá, eu acho que eu vou jogar tudo. Vou jogar a toalha, vou parar com isso. Por que isso? Porque ele não está suportando. Mas se você vive em Cristo, tem convicção da sua salvação, você não abre mão disso para nada. Pastor, mas quem me garante que eu vou alcançar ainda o tempo do arrebatamento? Isso não importa, isso é secundário. Porque se o arrebatamento não vier, você pode ir para a eternidade, pode morrer, pode ir para o túmulo, mas naquele dia, você vai ser resgatado de novo. Você vai receber um corpo glorioso. A doença não vai nos separar, a morte não vai nos separar. Cristo vai transformar aquele monte de pó em um corpo glorioso. Não vai ter conversa. Você vai estar preparado para aquele grande dia. Não é pertencer apenas a uma religião, não, mas ter uma vida rendida a Cristo. Vamos lá, eu tenho aqui uma pergunta, e eu acho até que está ali, qual o propósito do arrebatamento? O propósito do arrebatamento. Primeiro propósito do arrebatamento, qual é? Primeiro propósito, Deus vai tirar a igreja. Por isso que nós somos pré-tribulacionistas. Nós não somos da tribulação. Nós não cremos na tribulação. Então, nós somos pré-tribulacionistas. E nós acreditamos que quando chegar o momento, Jesus disse que vocês vão ouvir de guerra, rumor de guerra, tempestade, doença e tudo mais. Mas isso ainda não é o fim. Mas quando o fim vier, é com guerra, com sofrimento. Então, Cristo vai vir para tirar a igreja. Quando a coisa estiver pegando fogo, entra no que eu disse agora há pouco. Nós vamos para a festa do casamento. Enquanto o mundo vai estar ardendo. Então, esse é o primeiro ponto. Primeiro arrebatamento. Então nós falamos aqui. Livrar a igreja da ira futura. Muitos estudiosos relacionam o arrebatamento ao livramento da grande tribulação. Pelo menos foi o que eu aprendi também. B.
reunir a noiva com Cristo, a igreja é chamada a noiva de Cristo. Ele tem desejo de ver essa igreja com ele. Ele tem anseio de ver. E a pergunta é, mesmo no sentido humano, qual o noivo que não quer estar com a noiva? Então, esse é o B. C. Cumprir a esperança cristã. O arrebatamento é chamado a bendita esperança. Quem fala isso é Tito, no capítulo 2, verso 13. Nós não vamos ler para não tomar muito tempo, né? O propósito do arrebatamento, está ali, não é? Então, queridos, nós vamos seguir mais um pouquinho. Tessalonicenses 4, 16, 17, ele começa a falar: a trombeta toará, é o número 1. O céu interromperá a terra, Deus chamará o seu povo. 2. Os mortos ressuscitarão, a morte não vencerá os salvos, o túmulo não é o fim. Quem tem um parente que foi um excelente crente, que viveu na presença de Deus e hoje dorme com o Senhor? Tem alguém que tem aqui? Naquele dia você vai ver ele se levantar num corpo glorioso. Aquele, se nós perdemos. Por isso eu vejo às vezes, outro dia eu estava conversando com alguém que perdeu um parente próximo, que foi assim um prejuízo espiritual muito grande. E aí terminamos aquela fala, e daí eu disse para ele: mas você acha que isso aí foi um lucro ou foi um prejuízo? Eu disse: pastor, o lucro maior foi para essa pessoa. Essa pessoa saiu ganhando tudo, porque ele não vai ter mais problema com o pecado, ele não vai ter mais problema de perseguição, ele vai estar esperando aquele grande dia para receber um corpo glorioso. Glória a Deus. 3. A igreja subirá, será um encontro glorioso, o sofrimento terminará, acabará o sofrimento. 4. É tempo de vigilância, Jesus está voltando, precisamos estar preparados. E eu quero aqui pensar em algumas frases, né? Mas olha ali, irmão, precisamos estar preparados, com nossas lâmpadas acesas. E a lâmpada fica acesa como? Porque acender, qualquer um acende. Até das Virgens Loucas acendeu. Foi ou não foi? Só que daí a pouco... Mas as nossas lâmpadas têm que estar acesas constantemente. Porque é esse azeite que vai ser o aval da sua comunhão com Cristo. Enquanto o Espírito Santo estiver na sua vida, você está com esse arrebatamento garantido. Você entendeu o que eu disse? Enquanto esse azeite, ou seja, enquanto o Espírito Santo de Deus estiver na sua vida, você está com arrebatamento garantido. Não importa se você está vivo, não importa quanto tempo você vai viver, não. Se você partiu para a eternidade e o seu nome estava escrito lá, e você era um homem ou uma mulher cheio do Espírito Santo, naquele momento você será convidado a se levantar do túmulo, ou quem sabe ser transformado. É uma coisa muito gloriosa. Então vejam bem, o mundo está se preparando para o futuro, mas a igreja está se preparando para subir. A última trombeta para a igreja será o começo da eternidade. Porque hoje somos ínfimos, nós somos assim tão deploráveis, tão frágeis, mas ali, quando a trombeta soar, vai acabar a canseira, vai acabar a enfermidade, vai acabar as dores, vai acabar o sofrimento, vai acabar a angústia, porque ali nós estaremos para sempre com o Senhor. Quem não vive preparado para a volta de Cristo, viverá assustado com os sinais dela. O arrebatamento não será um ensaio.
Já pensou se fosse um ensaio? É legal demais, né? Para os descuidados. Já pensou? Não, ele não será um ensaio. Eu escrevi aqui para mim não me esquecer desse detalhe. Será definitivo. Se você ouviu o som da trombeta, pronto, acabou. É só isso. Que o arrebatamento é não abrir e fechar de olho, ou seja, a transformação será não abrir e fechar de olho. Já pensou? Cai essa roupa aqui, eu estou vestido com outra, eu estou... Então, meus queridos irmãos, muito cuidado na nossa vida. E eu quero aproveitar bem, eu tenho ali só uns minutinhos, eu sempre gosto de deixar um pouquinho, qualquer coisinha para que o pastor, ou quem quer que seja, dê ali alguns toquezinhos. E o arrebatamento, como eu já disse, não deve gerar medo nos salvos, mas esperança, santidade e vigilância. A pergunta não é apenas se cremos que Jesus voltará, mas se estamos preparados para encontrá-lo. Eu não posso deixar de fazer uma colocação, uma pergunta. Quantos aqui estão preparados para encontrar com Ele? Bem sincero, bem diante de Deus. Levante a mão bem alta e diga: eu estou preparado. Eu estou preparado. Eu gostava muito do hino. Volta, Jesus, volta. Você lembra desse hino? Volta, Jesus. Eu achava muito bonito. Alguém pedindo para Jesus voltar. Irmãos, eu tenho aqui algumas interpretações, eu vou até deixar de lado, senão a hora não vai dar. E eu queria colocar aqui, o arrebatamento abrange, preste atenção nisso. O arrebatamento abrange apenas os salvos em Cristo. Você pode ter um filhão muito legal, muito bacana, e ele não está com o nome escrito no livro da vida. Você pode ter um esposo ou uma esposa que também não estão preparados. Mas aqueles que estiverem preparados estarão com Cristo. Não vai ter nenhum problema. E aguardando a bem-aventurada esperança e o aparecimento da glória do grande Deus e nosso Senhor Jesus Cristo. Primeiro ponto. Instantes antes do arrebatamento, ao descer Cristo no céu para buscar a sua igreja, ocorrerá a ressurreição dos que morreram em Cristo. 4,16 de 1 Tessalonicenses. Não se trata da mesma ressurreição referida em Apocalipse 20, verso 4. Como é que é isso, pastor? Eu não vou comentar essa, porque essa não é a minha matéria. Mas dava até para comentar um pouquinho, mas a hora não permite. Mas, só para você entender, vai ter mais arrebatamento? Como o bom teólogo fala, é um negócio bem claro para mim. Vai ter mais arrebatamento? O que você acha? Vamos lá, Alzinho. E como vai ficar quando Cristo voltar com a igreja? Porque ele vai governar o governo milenial. E os santos do Velho Testamento? Como é que fica? Ressuscitado. E eles vão estar com Cristo governando durante 1000 anos. Então, queridos, não vai haver um outro arrebatamento. Não existe. Arrebatamento é só para a igreja. Só para você que um dia, com muita dificuldade e dores, aceitou Jesus e serve a Ele com fidelidade e temor. Esse arrebatamento é para você, é para aqueles que professam o nome de Jesus. Porque tem os santos do Antigo Testamento. Mas esses, tem uma matéria, eu vou tocar nela aqui. Quando a Bíblia fala que João viu um novo céu e uma nova terra, porque a terra que agora existe não haverá mais, e tal, um monte de coisa, né? Aí vem uma pergunta: por que um novo céu e uma nova terra? Deixa para lá, não faz parte do nosso estudo. E eu quero continuar rapidamente para me concluir. Apocalipse 19, 20, verso 4, tem a ver com os mártires da tribulação, possivelmente com os santos do Antigo Testamento. 2. Ao mesmo tempo que ocorre a ressurreição dos mortos em Cristo,
os crentes vivos serão transformados, seus corpos se revestirão de imortalidade. 1 Coríntios 15, 51 ao 53. Isso acontecerá num instante, num abrir e fechar de olho. E eu estou tentando aqui passar rápido para terminar. Tanto os crentes ressuscitados como os que acabaram de ser transformados serão arrebatados juntamente. No capítulo 4, verso 17 diz: para encontrar com Cristo nos ares, ou seja, na atmosfera entre o céu e a terra. Estarão literalmente unidos com Cristo, levados à casa do Pai no céu, reunidos aos queridos que tinham morrido. 5. Estarão livres de todas as aflições, também de toda a perseguição e a opressão, de todo o domínio do pecado e da morte. 1 Coríntios 15, 42. Assim também a ressurreição dos mortos, semeia-se em corpo corruptível, ressuscitará em incorruptível. Semeia-se em ignomínia, ressuscitará em glória. Semeia-se em fraqueza, ressuscitará em vigor. 1 Coríntios 15, 44. Semeia-se corpo animal, ressuscitará corpo espiritual. Se há corpo animal, também haverá corpo espiritual. O arrebatamento os livra da ira futura, ou seja, da grande tribulação. Eu quero que você foque bem nisso, e eu devolvo o microfone ao pastor da igreja. Foque bem nisso. Você é alguém que eu poderia dizer desde agora está livre da grande tribulação. Vou repetir. Você está livre. Não vai estar, não. Você está livre da grande tribulação. Que você viva ou que você esteja morto. Você já se livrou da grande tribulação. Porque o que vai dar ênfase ao início da grande tribulação é o arrebatamento da igreja. Porque o governo do anticristo invade o mundo e ele vai fazer tudo quanto é tipo de miséria. Mas a igreja já não vai estar mais aqui. Você não vai estar mais aqui. Que Deus nos abençoe no nome de Jesus.